Assembleia de Deus, harmonia. Vamos à leitura da palavra do Senhor e eu convido a todos para lermos em Mateus capítulo 10, leremos os versos 28 e 29, 28, 29 e 30. São 3 versículos que ficará como a leitura oficial do culto de hoje. Diz assim a palavra: E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Amém? Querido Deus, que a Tua palavra mais uma vez venha trazer para nós as devidas advertências da Tua parte e nos consolar quanto ao Teu cuidado sobre nós. Dá que cada um possa ter descanso à Tua sombra. Cura os que estão doentes. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus e o nosso Pai e que nos ama profundamente. Nesta confiança nós pedimos a cura dos Teus filhos que estão enfermos, no Teu precioso nome, ó Jesus. Amém, amém. Bom, espero que você tenha aí reunido a sua família, dado esta parada para momento de adoração a Deus. Quero lhe informar que estamos sentindo muito a falta de cada um de vocês, porém estamos felizes, sabendo que todas as coisas estão sob o controle do Senhor nosso Deus. Bom, amados, a gente fez essa leitura aqui, e por mais que eu tenha tentado fugir do tema que a gente tem trazido nas 2 últimas reflexões, eu confesso que não consegui sair desta mesma trilha. Eu gostaria de falar aqui muito para vocês de bênçãos e bênçãos e bênçãos, porém não podemos entender outra coisa com o que está acontecendo no planeta Terra. Eu não consigo entender que Deus não esteja por trás de tudo isto, objetivando levar os homens a uma reflexão, porque chegou o ponto da insuportabilidade divina. É assim que eu vejo. Qual pai que nunca disse assim ao filho: psiu, atenção, pare? Algum pai conseguiu criar os filhos e nunca fez isto? Então nosso tema hoje poderia ser: planeta Terra, psiu, atenção. Esse poderia ser o nosso tema. Eu acho que Deus, claro, Ele permitiu tudo o que está sucedendo hoje com a Terra. Na leitura que a gente fez, Ele foi buscar a figura de 2 pardais e disse aqui que nenhum desses 2 pardais vendidos por uma pequena moeda de cobre não passa desapercebido aos olhos divinos.
nem tampouco nenhum dele morre, cai por terra, fica sem vida sobre a terra, sem a permissão de Deus. É isso que está dito. Isso é muito forte. Essa é uma revelação grandiosa. Então Deus está vendo todos os pardais, e nenhum dele morre sem que Deus permita. Depois ele diz que os fios de cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, por que trazer essa reflexão, essa palavra? Para dizer, você acha esse Deus que não deixa um pardal morrer sem a sua permissão? Esse Deus que ocupou-se de contar os fios de cabelos da minha cabeça e da tua cabeça, Ele está indiferente a tudo que está ocorrendo no planeta? Eu creio que não, porque Ele, Deus, tem muita coisa a falar à terra, desde o começo, desde o princípio. Quando Ele fez o homem, Ele já foi orientando, ensinando, falando, liberando bênçãos, dizendo tudo o que Ele podia e o que não podia, não deveria fazer, aliás. Então, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então eu creio dessa forma. E por isso mesmo ele diz, porque ele tem muito a falar à terra, escuta bem, é que ele diz em Jeremias 7, 23 em diante, escuta lá. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo, em vez da face do respeito, e andaram para trás, obra do acaso, produzindo tudo, dando as costas para Deus, desfazendo de Deus e ao mesmo tempo reclamando, questionando, dizendo não existe, e Deus querendo falar à terra. Às vezes essas mesmas pessoas com uma reverência enorme aos seus superiores, aos seus próprios pais materiais, pais terrenos, às vezes educadíssimas, porém incrédulas, loucas, não param para pensar que não é a obra do acaso, que é algo muito bem trabalhado e estruturado, mas não pensam nessa direção. E aí Deus diz o que está em Malaquias 1:6, escuta bem: ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido?
questiona o Senhor dos exércitos a vós. Amém? Olha, Deus aqui foi buscar a figura do pai, do patrão, do empregado, e disse: há esse respeito e essa consideração aos semelhantes, e não há nenhum respeito a mim. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito? Respeito nenhum, respeito zero. Respeito é dizer, ele não existe. Respeito e consideração tem ao filósofo Nietzsche, que disse: ele morreu. Esse, há muita gente que se gaba de conhecer a sua biografia, os seus pensamentos, ler os seus livros com uma empolgação e com uma vaidade, com um orgulho enorme, se julgando extremamente culto, não para ler as sagradas escrituras e se jactam de serem intelectuais. Falam sempre dos filósofos e repetem as suas colocações, as suas ideias e teorias e pensamentos. Nada contra os filósofos, tá? Importante a gente conhecer, muito bom conhecer a biografia de cada um desses homens, porém, todos muito aquém, porque os nossos caminhos, eles são muito inferiores ao caminho de Deus. Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É isso que está escrito. Então o que vale nesta hora, meus queridos, é que Deus agora, quem imaginaria que Deus ia dar um freio em todo esse sistema global, parar a Europa, os continentes da terra, prender cada um em casa? Eu entendo que esse é o psil de Deus, dizendo: atenção, vocês nunca quiseram me dar atenção, e eu vou citar a própria Bíblia, Jeremias 22 e 29, ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Estou te citando a Bíblia. Por acaso você não é da terra? Ele está falando, ele fala de muitas maneiras. Se ele não dá o sofrimento, as pessoas não param jamais, continuam avançando na direção do abismo. Em Mateus 17 é uma passagem interessante, a transfiguração de Jesus naquele monte onde estava Tiago, Pedro, João, e subiram ao monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, e apareceram Moisés e Elias, e começaram então a falar ali com Jesus. E quando no meio daquele diálogo, olha o que está dito: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor,
bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha que coisa! No meio da transfiguração, do meio de uma nuvem, sai a voz de Deus o Pai, falando aos discípulos que ali estavam em número de 3, e falando de Jesus e dizendo: a ele ouvi. E Jesus passou a ensinar. Ensinou durante todo o seu ministério o tempo inteiro. Dormia e acordava com os discípulos, sempre ensinando grandiosas lições. Mas mesmo assim, não quiseram ouvir mais uma vez. O povo não dava ouvidos a Jesus. Lucas 13:34, Jesus chegou a dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis, olha lá, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Olha que coisa, Deus querendo fazer o bem, proteger, guardar, abrigar, acalentar, e o povo mais uma vez sem querer. Aí vem Jesus e diz: vinde a mim, todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Recebei o meu mandamento, o meu jugo, recebei, e assim encontrareis descanso, repouso, tranquilidade, quietude, pacificação para as vossas almas. Não quiseram. E ele chegou a afirmar o que está em João 5:40. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Por mais que ele diga: eu sou o caminho, a verdade e a vida, por mais que ele diga: eu vim para que tenham vida, não quiseram ir a Jesus para receber a vida. O que é que querem então? Por que reclamam? Não há de que reclamar. E Deus, quando dá uma parada dessa que ninguém esperava, a gente começa a ver que alguns corações começam a se quebrantar. Felizmente, uma pequena quantidade, que pena que é tão pequeno o número, mas espero que isso traga resultados positivos. Talvez a gente coloque alguma coisa no final da nossa reflexão, daquilo que a gente espera que isso produza. Porque essa coisa não vem apenas de um vírus, não. Essa coisa eu acredito que é uma permissão, sobretudo divina, para quebrar a arrogância, a prepotência, a soberba, o orgulho, a vaidade, o materialismo de muitos. E aí, qual o motivo então para Deus trazer isso? Olha, na história, a história está recheada desses fatos, com a nação de Israel muitas vezes.
Olha o que diz aqui Jeremias 6:19. Mais uma vez, por isso o nosso tema, eu volto ao tema. Planeta Terra, atenção, Deus está falando. Ouvi, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Você está ouvindo? Alguma coisa aí que você não ouviu dessa frase? Preciso repetir. Vou repetir. Ouvi, ó toda a terra, todos os continentes, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Está claro, não? Não vou mais repetir, porque agora vem um outro psil de Deus. Miqueias 1:2. Ouvi, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo o que há em ti, prestai atenção. Olha lá, que Jeová Adonai, o soberano, do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós, porquanto Jeová já partiu da sua habitação, e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual é o pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Queridos, aqui estava a descrição de uma punição de Deus para a nação de Israel, naquela época. Ele fez naquela época e não faz hoje. Ele está falando para o mundo inteiro, para a terra hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, e está fazendo hoje. Portanto, o motivo é sempre o pecado, a transgressão, a violência contra Deus. Então, está muito claro aqui qual é a razão, o motivo do juízo muitas vezes. E esse juízo é uma gotinha, porque esse caldo vai engrossando. Vocês querem ver a aberração? Vocês lembram, há poucos dias aí, um devasso numa dessas praças, dizendo que Jesus era um homossexual, acusando de tudo e de todos. Os filmes que têm tentado desfazer tanto de Jesus na sua missão santa, como dos seus apóstolos, fazendo um bacanal, uma anarquia, uma vergonha, sem nenhum respeito aos símbolos importantes do cristianismo, as pessoas do evangelho, total desprezo. E essas pessoas têm apoio dos juristas com de liberdade,
de democracia, dão apoio, os governos patrocinam isso com o dinheiro público, e isso aparece como arte, os homens ímpios, nus, diante das crianças, obras de arte, e os artistas admiram, e vibram, e defendem, e fazem programa, e a defesa é grande de toda essa anarquia, e acham tudo muito normal, tudo muito lindo, tudo muito avançado. Não conseguem vencer um vírus, mas se jactam de tanta coisa. Aquele que muitas vezes endurece a sua cerviz, mesmo advertido, será um dia quebrantado sem que haja cura. Eu estou te citando as Escrituras Sagradas, palavra do Senhor. Está duro? Eu também acho. Mas eu estou aqui para profetizar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para fazer uma cócegazinha em ti e colocar uma chupetinha de açúcar na tua boca. Não vai te alimentar. Nós precisamos advertir enquanto é tempo. Vocês querem ver algo extremamente maligno? Vocês lembram lá, Lucas 23, a partir do 13, Pilatos ali julgando Jesus, e tinham por costume soltar um dos presos, dos criminosos, e a Jesus está preso, ele investiga, não encontra nada, não encontra motivo nenhum, mas o povo trouxe Jesus preso para ser julgado, e Pilatos vai para um lado e para o outro, não consegue encontrar razão para condenar Jesus. Aí ele vai e diz: mas Pilatos, verso 20, mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. Olha, Pilatos aí, dando uma de bonzinho, não é? Vamos agora castigar o homem, açoitar Jesus para depois soltar. E o povo dizia: não, de modo algum que ele seja crucificado. Você acha que esse povo merecia algum castigo? Ou não? Para você estava de bom tamanho, o povão era que a voz do povo é a voz de Deus, não é isso que o povão diz? Será mesmo, meu querido? Será que esse seu conceito não está equivocado? Será que alguma coisa não tem que mudar aí nos teus valores, nas tuas crenças? E o resultado é que Jesus foi crucificado conforme o pedido do povo. E quando ele ia caminhando, vê o que aconteceu no verso 28. Porém Jesus, aí algumas mulheres, vamos lá para o verso 26. Então o retiraram dali e enquanto o levavam, agarraram Simão Cirineu, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu. Olha,
Jesus sendo levado na Via Cruz, agora dá uma parada diante do choro e desespero das mulheres e escuta a profecia de Jesus. As preveniu, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes pranteai por vós mesmas e por vossos filhos, porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: caí sobre nossas cabeças, e as colinas cobri-nos. Veja que profecia Jesus dá na Via Cruz. Diz aquele povo que chorava: ah, chorem por vocês mesmos, não por mim, por vocês e pelos vossos filhos, porque os dias virão, vão apertando cada vez mais, e vai chegar o tempo, segundo ele aqui, que a população gritará aos montes, como quem diz: caiam sobre nós, apaguem essa dor, acalentem esse clamor, essa agonia, esse desespero. Vão clamar as colinas, cobri-nos. Haja um terremoto e mate tudo. Imaginem o desespero da terra. É sério ou não é? É muito grave. Aí você diz: Deus não fará isso jamais. Ele fez e Ele fará. Você lembra do mundo antediluviano? Ei, você que fala mais do seu time de futebol durante a semana inteira, apesar de ser uma pessoa pacata, mas você se solta com o seu ídolo, mas nunca abriu a boca para falar do amor de Jesus. Você que nunca dispensou um tempo para vir à casa do Senhor, para adorá-lo, porém para o seu time, você faz todo o sacrifício, toma todas as precauções e chega lá para aplaudir, vibrar, saltar, pular, gritar. Você nunca deu uma glória a Deus, mas você já vibrou muito com uma bola entrando entre duas traves. E ainda se julga de esperto, de sábio, e Deus está dizendo: para, silêncio. Então, olha o que ele diz aqui, sobre e como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo que vai repetir a dose, e a dose vai ser bem diferente, bem mais forte. Gênesis 6:13, então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Quem está falando aqui? Não é o diabo não, viu? Quem está falando aqui é Deus. O diabo não tem poder, nem é páreo para Deus, nunca foi. Será vencido com o sopro da sua boca. E acabou. Poderoso aqui é Deus. É a Ele que você deve temer. Volta à leitura. Ele sim é digno de que todos nós o reverenciemos. E aí, destruirei juntamente com a terra. Gênesis 7:4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz.
Tá forte, né? Eu digo também, tá forte, meu filho. Vamos segurar a barra. Só há uma saída para a gente, eu vou falar no final. Só há uma saída. Só há uma porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Só há uma porta, meu filho. Não adianta. E aí vamos continuar. Gênesis 7 e verso 20. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. 7 metros acima do pico das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Morreu. Esse Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele não tem sombra de variação. Nunca passou por ele. Nunca. Você ainda acha que não deve temê-lo, né? Você acha que deve afrontá-lo. Ele chama a sua atenção, você dá as costas. Você já pensou o pai que chama o filho dá as costas e sai fazendo um descaso da voz do pai? Será que esse pai não tem o direito de dizer: atenção, volta, vamos a uma correção, vamos aplicar uma disciplina, vamos colocar limite? Líderes da terra, atenção, o Criador de todas as coisas está falando. Aquele que fez todas as coisas com a palavra do seu poder, e não somente as fez, mas as controla. Estou te citando a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Não é o achismo humano que está falando aqui. É a palavra do Senhor prevalecendo sobre aqueles que derem ouvidos. E os que não derem, prejuízo será unicamente seus. É de sua responsabilidade. Porque ele disse: se eu não viesse, não teriam pecado. Ele cobra porque ele é justo. Ele veio, ele chamou, ele falou, ele insistiu. Ele está dando essa parada dolorosa para continuar falando. Olha o poder que ele tem. Jó 34:14. Se fosse o desejo dele, e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. Porquanto, se há entendimento em ti, ouve isso, inclina os ouvidos às palavras de sabedoria que te ofereço. Deu para entender ou preciso repetir? Talvez você não tenha entendido. Quem é esse que está chamando a atenção da terra? E por isso mesmo eu vou repetir pacientemente, apesar de emocionado. Tá bom? Calma, né? Vamos lá. Olha, Jó 34, 14 e 15, 16. Se fosse o desejo dele, isso é o desejo de Deus, e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, porque você respira, esse sopro aí não é obra do acaso, não foi uma evolução louca que estão querendo ensinar.
mestres da terra, senhores loucos. Olha a hora de voltar para Deus. Vocês falam do que não entendem. Se fosse da vontade dele tirar esse fôlego, a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. Você, essa estrutura, esse monumento que você pensa que é, se tirar só a água desse teu corpinho, vai ficar um amasso só. Você não vai querer nenhum espelho na sua casa para não ver o quadro doloroso, porque cerca de 70% disso aí é só água. Você não ia ter coragem nem de passar a mão no teu rosto, era um buraco só. E você ainda se jacta e pensa que é alguma coisa. Cuidado, atenção, menino, para. Se ele quisesse, num só momento tudo isso acabaria. Portanto, se há entendimento em ti, se sobrou alguma pontinha de entendimento e de temor em ti, ouve isso, te toca, te enxerga, vê a tua pequenez, vê que todos os sistemas ruíram, vê que ninguém pode prosseguir. Se Deus não parar esta pandemia, ninguém pode parar. Nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos lutar contra as cenas apocalípticas. Nenhum problema nisso, viu? Nessa hora é a hora de dedicar amor, cuidado, compaixão. O que nós estamos fazendo aqui é cuidado com a tua alma, com o destino da tua alma, porque a morte do corpo, meu filho, essa vai acontecer para todo mundo. É muito simples, pior é ir para o inferno. Isso sim. Então se sobrou alguma pontinha de entendimento em ti, tem um bocado de gente me ouvindo agora, sabe, como revoltadozinho com Deus, tudo revoltado. Eu não vou mais confundir o Deus com a denominação dele, Deus com determinadas pessoas. Meu filho, Deus está acima de tudo, tá? Olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra, é o que ele diz. Então, cuidado para não estar fazendo confusão aí, misturando Deus com determinados desvarios de alguns. Então ouve, se restou alguma coisa em ti, inclina os ouvidos às palavras de sabedoria que te ofereço. Eis a tua chance. Por uma razão, sabe? Aí você está aí extremamente preocupado. Claro, o prejuízo vai pegar todo mundo. Então, olha o que diz a profecia. Há 2000 anos atrás, quando começou a contagem dos últimos dias, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Começou lá, está tudo marcado, como a gente fez aqui no estudo. Foi marcado em Jerusalém, foi marcado em Samaria, foi marcado em Cesareia, foi marcado entre os crentes do Antigo Testamento que não conhecia o batismo de Jesus. Isso ficou tudo bem marcado, delineado. Começou a contagem a contagem dos últimos dias, e agora, meus queridos, ele vem e diz o que é que vai acontecer com essa terra, qual o futuro dessa terra. Olha lá, 2 de Pedro 3:6, foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, é o mesmo Deus, a mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a
total destruição dos ímpios. Você não entendeu alguma coisa? O céu e a terra, teus bens, todo aqui. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que esperam por Deus só nesse mundo material, é o mais miserável de todos os homens. Vai ser reduzido a nada, a pó. Então ele diz isso aqui, que tudo que existe hoje na terra, a terra e os céus que a gente conhece aqui, em cima da nossa cabeça, diz que tudo está reservado para o fogo. Entretanto, verso 10, entretanto o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra que nela existem serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Ei, se tudo isso vai ser assim destruído, por que essa avareza? Por que essa ganância? Por que esse orgulho? Por que essa jactância? Por que essa vaidade? Por que pensar que aqui está o teu tesouro? Será que você deve continuar maligno como você é? Talvez o teu cônjuge esteja agora pensando, e outros até dizendo: o pior coronavírus que eu conheci até hoje foi o meu marido, a minha mulher, o meu pai, o meu filho, o meu tio. Abusantes de crianças, ladrões, homicidas, mentirosos, filhos do diabo. É assim que você deve continuar? Ora, se tudo isso que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Olha lá o chamado à santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Compreendeu? Então, convém que a gente seja pessoas que vivem em santidade, piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão em fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, olha lá, todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dEle. Amém? Olha que convocação os céus está fazendo. A realidade é essa. A gente tem que aceitar isso agora e nos alegrar, porque Deus está no controle. Enquanto acaba tudo aqui, Ele diz que tem novos céus e nova terra para a gente. Vocês lembram de João 14, a partir do verso 1, as palavras de Jesus?
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Confia em Deus, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não diria: vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, virei outra vez, virei mais uma vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Você pode dizer amém? Ah, meus queridos, oxalá todos que nos ouvem agora, dos mais diferentes lugares, pudessem dizer amém. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, são as palavras finais do Apocalipse. É esse anelo. Pode parecer uma hipocrisia, uma mentira, mas meu coração está pacificado, por uma razão, uma única razão. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Em paz me deitarei e dormirei, porque somente Tu, Senhor, me faz repousar seguramente. Amém. Que essa confiança, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O justo nunca será abalado. Se acontecesse eu morrer com esse vírus, pode ficar certo, eu não morri. Não morri. Estou muito melhor. Essa confiança, essa segurança e essa certeza está implantada, ninguém arranca, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônio, nem potestade alguma, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo disse: viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Quando chegou o momento em que ele enxergou o ponto final, ele disse: tenho um conhecimento que chegou o tempo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E quem ama a vinda do Senhor diz: Maranata, 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 vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. São apenas sinais dos últimos dias que nós estamos vendo. Vamos desprezar as autoridades que estão trabalhando? Não, vamos arregaçar as mangas com eles. Vamos até o fim. Vamos nos precavendo, como a gente tem feito desde o princípio. Vamos ser obedientes, vamos usar de sabedoria. Não tentemos a Deus. Ele nos deu a consciência e a sabedoria para fazermos o melhor, porém nunca destruídos, nunca abalados e jogados pelas emoções e circunstâncias. Não, calma. É só uma chamada de atenção divina. Para aí. Vamos dar ouvidos à voz de Deus. Então, olha, por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Lindo demais, por isso eu repeti, tá? Para ver se fica, não é? Que Deus tem essa pedagogia também. Tem um salmo, ele só dizendo:
As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias duram para sempre. Para ver se entra, tá? Por isso a gente está repetindo algumas coisas. Algumas vezes Jesus precisou dizer em verdade vos digo. Então me suporta aí um pouquinho. Porque eu não consigo ficar livre e parar antes de concluir esta linha de pensamento. Porque esse povo tem que ouvir a voz de Deus. Eu sou mero instrumento. E não estou aqui para, da minha parte, dizer coisa alguma. Mas eu quero me derramar nas mãos desse Deus e deixá-lo falar o que precisa falar ao nosso coração. Então, meus queridos, vamos em frente, não é? Qual deve ser a nossa maior alegria? Sua maior alegria talvez tenha sido até hoje os seus bens, seu diploma, sua fama, sua beleza, o que você angariou, o que você conseguiu, seu carro, motivo de orgulho, sua casa, você tem o prazer e a vaidade de dizer onde que é. Mas olha, Jeremias 9:23, assim diz Jeová: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Jeová o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Então que a nossa alegria seja Deus. Por isso Paulo, prestes a ser decapitado, ainda dizia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Ele é o nosso tesouro. Sem Ele nada somos. E ele está dizendo em Isaías 55:2: por que investis dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda a atenção e comei o que é bom. A vez de deleitar-vos com manjares revigorantes, escutai-me e vinde a mim, ouvi, e a vez de viver, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Você pode crer nisso? Diga amém aí no seu lar, onde você está. Escuta Deus, meu filho. Se alguns pregadores carregados de barganhas te frustraram, não é problema de Deus. Deus é santo, justo e bom. Nunca vai decepcionar ninguém. Deus é amor. E é preciso você entender isto e ter prazer em ouvi-lo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Essa promessa. Não são assim os ímpios.
como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus nos dê condição de guardar toda a sua orientação. Aí você diz: quem é esse que eu devo escutar então? Se não bastou o que eu já lhe disse até aqui, eu quero te dizer alguma coisa sobre ele agora na profecia de Isaías, capítulo 40. Quem é ele? Verso 12, ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? É esse. Ele mede todas as águas na concha da sua mão. Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmo? Ele conhece a extensão toda a palmo. Fez medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos? Alguém foi dar conselho a ele? Ele é eterno. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como a gota d'água de um balde. Olha o tamanho dele. Vocês, nações do mundo, pensando que são tanta coisa, é como a gota de um balde, todas juntas, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Verso 17, diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Verso 21, porventura não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio, não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, e a sua força é a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atendê-lo prontamente. Verso 28. Não sabes? Não ouviste que o Eterno,
Jeová, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Esse é Deus que dá força ao povo que crê. Eu nunca estive tão decidido a servir a Jesus como hoje, aos 61 anos de idade. A força é renovada e o meu prazer é proclamar a palavra do Altíssimo. Fora disso não há realização maior, porque a nossa alegria está em conhecer este Deus e saber que Ele é fiel e justo para nos ajudar. E Ele abençoa e ninguém pode amaldiçoar. Ninguém, em tempo algum. Bom, meus queridos, eu quero finalizar agora. E o convite, eu poderia continuar ainda por muito tempo, até porque teríamos tantas outras coisas aqui. Quem é Ele? Eu queria responder essas perguntas repetindo várias vezes. Quem é Ele? Para cada quem é Ele eu iria dar 10 motivos. 10 motivos para você saber quem é Ele, fora tudo que a gente disse. Mas fica para um outro momento, para a gente não cansar vocês, tá? Mas, meus queridos, agora vamos ao convite. Não poderia ser outro senão o Salmo 95. Salmo 95, para a gente fechar o nosso apelo, o nosso convite. Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. Todos os outros são mirins, pode dispensá-los. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi Ele quem o criou, e a terra firme com suas mãos formaram. Vinde, adoremos, prostremo-nos, nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivesse visto meus grandes feitos, durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Se a pessoa endurecer, olha quem é que endurece contra ela. Contra ela, se essas pessoas endurecem. Então, meus queridos,
Aqui está Deus falando da sua ira. Você sabe o que aconteceu com cerca de 600 mil pessoas só de homens ali? 6 milhões de pessoas, né? E o que sucedeu então é que todo aquele povo, devido à desobediência, os que saíram, viram todos os feitos do Senhor, endureceram a cerviz, não deram atenção. O resultado é que aquele povo pereceu no deserto. Somente 2, Josué e Caleb, que saíram, conseguiram entrar na terra prometida, porque provocaram ira em Deus. Meu irmão, você que está me ouvindo aí, por acaso você não tem provocado ira em Deus com esse descaso que você tem feito? Você se envolve com tudo que é material e não valoriza nada da espiritualidade e depois acha que não fez coisa alguma. Então essa é uma hora para refletir. Eu espero que com esses acontecimentos dolorosos que todos nós estamos passando e oramos a Deus para que passe logo, fica algumas lições. Não dá para confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente pode confiar nos irmãos, a gente pode interagir com eles, a gente pode fazer o melhor do nosso coração, mas não podemos apartar o nosso coração de Deus. Primeiro lugar, o Senhor. Não dá para confiar nos sistemas globais poderosos. Há alguns anos atrás, poucos anos, né? O centro do poder nos Estados Unidos, a maior nação, a poderosa do mundo, o Pentágono, foi alvo de um atentado e vimos no que deu. Os que jactavam-se do poder econômico no World Trade Center, lá naquele foco do poder, saindo com tanto ímpeto para trabalhar ali, se julgando o mais seguro do mundo e mais cercado de recursos, de uma hora para outra, em questão de segundos, ver tudo ruir, tudo cair. O mundo que ninguém previa um mês atrás, hoje está parado diante de algo invisível, e todos os líderes têm que se curvar e dizer: o nosso sistema é frágil, é insuficiente, é incipiente, não dá para atender, é insustentável, todo o nosso recurso é insuficiente para bancar a necessidade, e tudo isso está mexendo com a cabeça do mundo. E esperamos que esse povo se humilhe diante de Deus e reconheça que Ele é o Senhor, porque bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, o único. Esperamos também que isso que se chama igreja hoje, principalmente no Brasil, onde tantos líderes, cadê as 7 águas poderosas que esses pastores ladrões têm anunciado por aí? Cadê essas águas poderosas? Toma essa água poderosa e te expõe ao coronavírus. Mentirosos, para desnudar a cara desses que vivem barganhando em nome de Deus, que essa pandemia sirva para colocar essas pessoas no devido lugar e eles se quebrantarem diante de Deus e confessarem seus pecados diante das suas congregações. Mentirosos, que dizem que quem serve a Deus não pode nem adoecer, mas não baixa um plano de saúde. Dizem que nenhuma enfermidade os atinge, mas estão lá usando óculos. São afrontadores, enganando o povo,
Eles estão extremamente preocupados porque não pode levar o povo para a igreja para enganar, não é para ensinar e abastecer o povo, não, é para enganar o povo que vocês estão fazendo tanta questão. Se esse povo aqui não voltar aqui, jamais nenhum vai se desviar, porque o evangelho é Cristo com a gente no chão da vida. Igreja não é essa casa, igreja é o nosso templo, nosso corpo. Por isso Deus vai alimentar cada um de vocês que creem assim. Então que esta pandemia sirva, pelo menos para acordar a avidez desenfreada e a avareza desses corações, que em nome de Deus estão assaltando nos púlpitos. Vocês são assaltantes, vocês estão vendendo produtos aí, dizendo que uma água vai curar as pessoas, que um lenço ungido vai resolver, e vocês são mentirosos, rosas e tantas outras coisas, mentirosos, enganando o povo. Que essa pandemia sirva para colocar vocês no devido lugar, que sirva também para despertar a igreja do Senhor na terra para a oração. Muitos lugares, quantos dizem são cristãos, não oram hora nenhuma do dia, não buscam a face de Deus, vive um evangelho que não muda nem altera nada em seus corações. É um outro absurdo. E que sirva também para um total desapego. A gente possa ver que a igreja de Laodiceia estava totalmente equivocada quando dizia, tinha muito ouro, habitava num lugar rico, numa região favorecida por toda a sua geografia e produção, e dizia, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Senhor disse, não sabe que é pobre, cego, miserável e nu. Que ninguém se engane. Deus abençoe grandiosamente a todos. E aqui eu finalizo dizendo o que está em Apocalipse 22. Quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Amém? Que Deus te abençoe, você possa se quebrantar diante de Deus, tributar louvores aos céus, viver o verdadeiro evangelho de Jesus, e nesta hora ter fé, confiar que não estamos desamparados, não estamos destruídos, não estamos encurralados, porque Ele nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você encontre nesta hora o lugarzinho para fazer a sua confissão e receber Jesus como seu Salvador. Faça isso agora, saiba que Ele está te vendo. Pela fé, confesse. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E você vai achar enquanto vive aqui, porque o dia de amanhã não pertence a nenhum de nós. O dia é hoje. Vamos então orar. Querido Deus e Pai, te louvamos pelas tuas expressões de cuidado em chamar a nossa atenção. Tua palavra diz que o Senhor disciplina a quem ama. Nós nos sentimos amados por Ti, ó Pai, porque a Tua palavra muitas vezes vem para nos corrigir, para nos acordar, para nos despertar, dizendo o que está escrito muitas vezes: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Ó Pai, que essa tua palavra venha como um bálsamo suavizador, apesar da sua realidade esmagadora, do teu cuidado, do teu zelo, do teu poder sobre nós. Que cada um possa temer e tremer diante da tua presença, respeitar a tua pessoa, honrar a ti, honrando o próximo, e que assim prossigamos no firme propósito de seguir os teus passos, ó Senhor Jesus. Tu que disseste: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Que privilégio, Paizinho, é seguir os teus passos, Senhor Jesus, sabendo a quem estamos servindo e seguindo. Como é confortável saber em quem cremos. Ó Deus, bendito seja o teu nome no dia de hoje. Ó Pai, olha para essa nação, tem misericórdia, Senhor, usa de misericórdia. Mais uma vez te clamamos por misericórdia sobre esta nação e o mundo. Que este mundo, Senhor, venha reconhecer a tua soberania, o teu domínio, o teu poder, e se curve, como diz a tua palavra. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de ti, ó Rei do universo, Senhor dos senhores. Que todos nós nos quebrantemos diante de ti. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, a inesgotável graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de nós, hoje, aqui e agora, e para todos sempre. Amém.